Abre comigo a sua Bíblia no Salmo 121. Salmo de número 121. Quem achou, diga aleluia. Amém. Salmo 121. Nós vamos ler todo o Salmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Você recebe essa palavra aí? Amém? Nós vamos falar um pouco hoje, irmãos, sobre o fortalecimento que vem do alto. Amém? Esse é o tema que o Senhor ministrou no meu coração. O fortalecimento que vem do alto. Quem está precisando de muita força de Deus assim para encarar as suas broncas aí, irmãos? Sabe? Qual é a maior dificuldade, irmão, de um cristão? É aquela que ele tem que passar. Cada um aqui tem a sua. Por isso que Jesus disse assim: olha, toma a tua cruz. Não toma a minha não, toma a tua. Cada um tem uma, irmãos. E outra coisa, sabe o que é interessante da cruz? Só tem lugar para um. Não é verdade? Só tem lugar para um, irmãos. Ou seja, só é para você. E o outro não pode vir aqui não, o outro tem a dele. Amém? E a de Jesus, queridos, essa a gente também tem que entrar. Só que só dá para entrar um. Então a gente tem que ser um com Cristo. Amém, queridos? Nós vamos orar um pouco agora também, pedindo o entendimento de Deus aqui nessa palavra. Pai, obrigado, Espírito Santo. Tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós oramos para que esse Espírito que vivifica esteja vivificando cada um de nós nessa noite. Deus, não permita, como a gente lê ali na parábola do semeador, que a semente, a primeira semente, os pássaros levaram, sendo representada pelo inimigo. E eu quero declarar que todo inimigo está caído por terra em nome de Jesus. Que essa palavra não será furtada de nossas vidas, muito pelo contrário, sairemos daqui mais fortalecidos no Senhor. E eu quero profetizar também, que o Senhor hoje destrói toda a fortaleza do diabo, contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra nossos filhos, contra os nossos projetos, lá onde você trabalha, o Senhor destrói agora todo o mal em nome de Jesus. Toda acusação, tudo que armaram contra você, está caído por terra agora em nome de Jesus. E nós declaramos, naquele lugar, assim como Josué, o Senhor te prosperará, te abençoará. Para quem está desempregado, nós declaramos portas abertas. Para quem hoje chegou aqui triste, oprimido, o choro só dura uma noite, mas a alegria vem estar chegando, irmãos, e vem logo de manhã. E nós profetizamos o Senhor revertendo essa situação. Que o Senhor hoje nos traga sabedoria, nos traga direção, derrame providência, derrame tudo que hoje precisamos para lutar, para vencer e para cantar o hino da vitória. E nós profetizamos hoje o mar se abrindo para você, o mar se abrindo para a sua casa, o mar se abrindo para os teus filhos. Para quem está doente, eu declaro cura. Para quem está precisando de um milagre, receba em nome de Jesus. Que o Senhor, enquanto você está aqui orando, buscando, que o Senhor visite a tua casa, e que o Senhor visite a tua causa. E nós profetizamos um tempo de vitória chegando na tua vida, um tempo de conquista chegando na tua vida, mas é pela fé. Quem crê, diga amém. Diga assim: eu tomo posse. Diga assim: esse ano eu ainda vou jejuar muito.
Eu vou orar muito. Eu vou ler muito a palavra. Bota a mão assim na sua cabeça. Diga assim: eu profetizo isso na minha vida. Amém? Sabe, irmão, porque não tem como a gente falar de vitória, de conquista, sem a palavra, sem orar, sem jejuar, sem pagar um preço, sem estar em comunhão com... Não tem, irmãos, não tem. Amém? A gente quer forma, a gente quer atalho, mas só tem um caminho, irmãos: Jesus. Não tem dois, só tem um. Amém? Só que esse caminho, irmão, tem hora que ele é estreito. Ele é estreito, não é largo, ele é estreito. Jesus disse: entra pela porta estreita. Não é assim? É um caminho que a gente diz não para o pecado, é um caminho que a gente tem que pagar um preço, mas lá na frente, irmãos, tem grandes vitórias chegando. Você crê nisso? Diga assim: eu tomo posse. Agora bate assim no seu irmão, assim, de leve, amém? Diga assim: tome posse também. Eu profetizo na sua vida, amém? Profetizo isso na sua vida, amém? Glória a Deus. Tem gente que deu um tapão aí no outro, está repreendido, amém? Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos, amém? Meus irmãos, deixa eu agora sim reforçar os avisos, tá? Final do culto, na verdade só 2 avisos. Final do culto, todos os irmãos envolvidos, não só líderes, vamos reunir rapidamente aqui, tá bom? E outro aviso também é sobre o batismo, queridos. O maior foco desse evento não vai ser o futebol, não vai ser a comida. Tudo isso é maravilhoso, mas não é esse o maior foco. O maior foco é o batismo, meus irmãos. É o novo nascimento. Amém, queridos? Então, qual é a nossa motivação? É a gente estar ali batizando irmãos queridos, gente de Deus aí, tá bom? Então, a gente vai ter também na terça-feira, grave bem isso aqui, tá? Na terça-feira tem o nosso culto já aqui convencional de terça. Mas nessa terça agora, a gente vai ter também, e num momento paralelo aqui da igreja, um estudo com todos os que vão se batizar. E a gente vai fazer 2 momentos até. Os adolescentes vão ter um momento só deles, tá? E o restante dos irmãos também terão um momento só deles, o estudo sobre batismo, tá ok? O que a gente pede para os irmãos? Pastor, só os que vão se batizar vão participar do estudo? Não somente esses. Os irmãos também: pastor, eu tenho dúvidas sobre isso, quero assistir o estudo. Pode ser? Pode ser. Venha, vai ser um momento também até para você perguntar, para você esclarecer algumas coisas talvez. Eu entendo que muitas das vezes tem pessoas que se batizaram em outra religião, aí até hoje tem uma dúvida: pastor, mas batiza, não batiza, né? Por que lá era assim, aqui é assado, como é que... Esse é o momento para a gente estar esclarecendo tudo isso, tá bom? Então venha, vai ser muito legal, muito importante a gente estar tendo esse momento assim bem exclusivo, bem separado, e a gente tratar esse assunto que parece ser simples, mas não é. Porém, ele é muito poderoso e muito importante para a vida do cristão. Ok, irmãos? Meus amados, deixa eu só reler aqui você está com a Bíblia aberta no Salmo 121, amém? Eu quero só reler o verso 1 e o 2. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez o que mais, irmãos? E fez a terra. Amém? Que fez os céus e fez a terra. Você crê que seu socorro vem do Senhor? Amém? Você crê que o que Deus tem para você está vindo, está chegando? Amém? Ontem conversava até com uma pessoa, não é aqui da nossa igreja, mas passando uma grande luta, e disse: olha, mas está chegando um tempo diferente em nome de Jesus para a sua vida. Ela perguntar: pastor, eu gostaria de saber quando é que será esse dia? Eu digo: eu não posso responder quando. O quando pertence a Deus.
Ele disse: não, porque precisa ser logo. Precisa ser logo. Eu digo, eu creio que será no tempo certo. O nosso logo não é o logo de Deus, não é assim? O nosso tempo não é o tempo de Deus. E outra, queridos, Deus sabe o que é que a gente precisa. Agora Deus sabe também o tempo, a hora, o modo e o lugar que Ele vai agir, quer agir, e tem que agir nas nossas vidas. Amém? Mas a grande direção de Deus aqui para mim nessa noite, irmãos, vou entregar aqui para os irmãos, é uma palavra aqui de fortalecimento da sua vida com Deus, da sua fé. Amém? Eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia e abrisse comigo em Filipenses capítulo 4, lá no Novo Testamento. Filipenses capítulo 4. Você passa aí o livro de Gálatas, aí vem Efésios e vem Filipenses capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 11. Filipenses 4:11. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga misericórdia, pastor. Tem gente da misericórdia, amém? Enquanto os irmãos procuram, deixa eu só pedir também algo aqui. Todos os irmãos também que vão se batizar, queria que os irmãos procurassem a pastora Débora, que está nos auxiliando aqui só em recolher esses nomes. Importante você estar passando para ela e não faltar na terça também. Amém, irmãos? Quem achou, diga amém. Então vamos ler a partir do verso 11. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. O 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você crê nisso? Amém, queridos? O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Primeiro a gente tem que entender, irmãos, ele está agradecendo. Se você depois ler em casa o contexto, ele está agradecendo, porque a igreja ali em Filipe, os filipenses, deram uma oferta para Paulo ser sustentado no ministério. Então ele está agradecendo. E teve igrejas que tentaram, ou até cogitaram, alguns irmãos, ofertar na vida de Paulo, e ele abriu mão, disse que não. Uma delas é a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, financeiramente falando. Ele disse: não farei isso para não dar motivo para que alguém fale alguma outra coisa. Mas a igreja, queridos, em Filipe, era uma igreja financeiramente pobre, e oferta na vida de Paulo, e ali ele recebe, e ele vai discursando sobre isso, até que chega nesse trecho aqui da carta, e ele vai falando também, olha, um pouco da sua vida pessoal. Ele diz assim: olha, eu já aprendi a estar com muita fartura ou a estar em escassez. Tem uma tradução, queridos, que traduz muito bem isso aqui do grego para o português. Eles colocam assim: olha, eu já aprendi o mistério de ser feliz. Acho muito forte isso, porque ele diz assim: eu sei a estar lá embaixo e eu sei também estar lá em cima. Já tive momentos de alto e já tive momentos de baixo. Tem hora que está tudo muito bem, mas tem hora que a coisa está bem apertada. Eu sei passar por todas essas situações. E ele vai concluir dizendo assim: olha, posso todas as coisas, posso estar em cima, posso estar embaixo, porque é Deus que me fortalece. Se eu estou embaixo, Deus me fortalece. Mas se eu estou em cima, precisa fortalecer, pastor? Preciso. Porque tem gente, queridos, que quando estava na pior,
sabe, foi buscando a Deus, se lembrou muito de Deus, se jejuou, orou bastante, aí Deus abriu porta, a pessoa ficou bem. Quando estava lá em cima, se esqueceu da fé, abandonou a fé, sabe, esfriou na fé. Lá em cima, queridos, no momento bom, no momento que a gente está ganhando uma pontinha, né, ou uma pontona também, no momento que o dinheiro está caindo na conta, está todo mundo com saúde, que você conseguiu muitas coisas materiais, nesse momento, querido, você tem que vigiar também, você tem que continuar firme com Deus, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Você veio para cá de carro, você veio para cá a pé, você veio para cá de bicicleta, você veio para cá rastejando, você veio para cá de helicóptero, não importa, irmãos, esteja firme com Deus, amém? Esteja firme na fé. Então, o que a gente precisa entender, meus irmãos? Paulo estava falando isso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele me fortalece embaixo, Ele me fortalece em cima, Ele me fortalece na fartura, me fortalece na escassez. Agora, o interessante também aqui, irmãos, desse trecho, desse capítulo, é que ele detalha algumas coisas, de como Deus fortalece uma pessoa. Vamos voltar, você está no capítulo 4 de Filipenses, amém? Vamos para o verso 4, a gente leu a partir do 11, agora você volta para o 4, Filipenses 4:4, diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos, amém, irmãos? Mas pastor, como é que se alegra às vezes no momento ruim? Vamos continuar lendo, ele ensina aqui, ó: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Agora o 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de que, irmãos? Diga assim comigo: oração, súplica, ações de graça. Olhe para cá, irmãos, não desmarca aí não. Ele está falando assim, ó: não fica ansioso. Vocês têm alguém ansioso aqui hoje, irmãos? Volta e meia a ansiedade bate na porta de todos nós, queridos, né? Pastor, estou ansioso por algo que me prometeram, estou ansioso para acontecer não sei o que, estou ansioso por uma mudança nisso, Deus colocou algo no meu coração, fiquei ansioso por isso. A palavra de Deus está dizendo para nós: não andeis ansiosos, mas antes que a nossa, a vontade seja conhecida diante de Deus, através de quê, irmãos? Diga comigo de novo: oração, súplica, ações de graça. Olha, irmão, oração é oração, né? Mas súplica, irmãos, é uma oração fervorosa. Não é aquela oração dos 5 minutos, não é aquela oração: obrigado Jesus, tu és joia, obrigado por essa boia, sabe, irmão? Não é aquela oração que a gente ora só quando o negócio está apertado, não é aquela oração que a gente só lembra de Deus quando a coisa ficou difícil. Irmão, súplica, queridos, é aquele momento que você para clamar, glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, amém? Aquele momento que você se dedica para a oração, e diz a palavra: e orem com ações de graça. Sabe o que é isso, irmãos? Você já agradece até a Deus pela vitória que Ele vai te dar, mesmo sem receber, Senhor, obrigado, pela fé eu tomo posse da vitória, amém, irmãos? Diga para o seu irmão assim: pela fé tome posse hoje, pela fé, amém, amém, meu Deus, pela fé. Aí teve irmãos que eu digo assim: irmão, vai dar certo. Aí o irmão diz de lá: pastor, já deu. Isso é muito bom, irmão, já deu. Você crê nisso, irmãos? Tem coisa que a gente quer que dê certo, mas Deus fala conosco: já deu, pela fé já deu certo, já deu certo, amém? Eu lembro quando eu fui me batizar, estava até comentando com alguns irmãos hoje, né? Foi uma coisa incrível. Eu lembro que eu tinha 13 anos, lembra, mãe? Tinha 13 anos, me batizei num lago, lá em Capanema. Na época eu tinha cabelo, e o cabelo de quem entrasse naquele lago ficava igual um pedaço de pau, irmão, tão duro que lá na jazida.
E aí só tinha duas pessoas que acreditavam em mim naquela época, irmão. Um era a minha mãe. A minha mãe é mãe, né? Se ela não acreditar, irmão. E o outro era o pastor que estava me batizando. Eu lembro que até parente meu chegou e disse: tu vai se batizar, tu não tem vergonha na tua cara? Cabra desse, né? Carga torta. Aí o pastor disse assim: olha, eu vou te batizar, primeiro, pelo que Jesus fez na cruz pela tua vida, e segundo, pelo que tu ainda será, pelo que ainda vai acontecer. Eu creio que Deus tem algo grande para você nessa terra. E eu, irmão, tinha 13 anos, você está entendendo? Deus sempre encosta no pé da gente, irmão, um cabo que vai ver coisas a mais do que a gente, não é assim? Deus sempre vai colar na gente, gente que leva a gente para um outro nível, para um nível de oração, para um nível de relacionamento. Então por isso que hoje, irmãos, eu fico olhando algumas pessoas: pastor, mas esse menino aqui, será que dá certo? Dá, mergulha esse menino logo aí. Amém? Irmão, não é pelo que agora, não andamos por vista, mas pela fé. Amém, querido? Irmão, se a gente fosse se guiar, se você se guiasse pela sua vida de como era, você não estaria nem aqui. Nós estamos aqui, querido, já falei isso várias vezes. Não é porque você é legal, não é porque você é bonitinho, né? Tem uns aqui que nem bonitinho é, né? Não é porque você é bonzinho, você tem uma faculdade, não é porque, irmão, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque Ele é bom e a gente não era bom. Amém? Então entenda, nós precisamos, queridos, orar com ações de graça, é orar pela fé. Senhor, eu acredito que isso que eu estou orando, lá em Hebreus diz assim: olha, aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, meus amados? Eu tenho certeza que o Senhor quer fortalecer a cada um de nós aqui nessa noite. Amém? Abra comigo a sua Bíblia também, meus amados, no livro de 1 Samuel. Vamos para o Antigo Testamento, capítulo 30. 1 Samuel 30. Eu vou já dizer o versículo. Deixa aí no 30 marcado aí. Amém? Antes da gente ler, eu vou explicar um pouquinho o contexto aqui para você. Davi, queridos, nessa ocasião, não era o rei Davi ainda. Ele era aqui um fugitivo de Saul. Quem estava aqui na semana passada, no domingo passado, diga amém. Amém. Você lembra quando a gente falou sobre os gaditas? Não é assim? Aqueles homens que seguiam Davi. E entenda, queridos, esses homens começaram a caminhar com Davi. Não só os gaditas, mas muita gente. Diz a palavra, queridos, que 600 homens caminhavam com ele. Só que entenda, eles não tinham um lugar fixo, eles eram nômades, eles ficavam para lá e para cá. E diz a palavra que numa dessas veio um outro povo, os amalequitas. Eles tinham saído para conseguir suprimento, e veio um outro povo, os amalequitas, e sequestraram todas as mulheres, as crianças, os idosos, e levaram tudo que era coisa ali de Davi, os seus homens e todas as famílias. Quando Davi voltou, queridos, que viu a situação do jeito que estava, diz a palavra que eles choraram até não ter mais força. Grande foi a tribulação naquele dia, queridos. E volto a dizer, Davi não era ainda o rei Davi. Ele era visto por muitos como se fosse o líder de uma gangue, o líder de uma tropa, de homens que não prestavam. Então ele não tinha lá todo ainda esse poderio nas suas mãos, apesar de já ser um homem respeitado. Mas naquela ocasião, queridos, até aquele momento, esse foi um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. E aí entra aqui, irmãos, o versículo 6. Versículo 6. Eu estou aqui em 1 Samuel 36. Vamos ler?
Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava o que, irmãos? Amargurada, por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu em quem, irmãos? No Senhor, o seu Deus. Amém, meus irmãos? Olhe para cá, meu querido. A Bíblia está falando, irmãos, que Davi, numa situação muito difícil, a Bíblia fala que ele estava angustiado, era angústia por dentro e gente querendo matar ele por fora. Aí a gente volta até a meditar um pouquinho nesses homens, irmãos. Aqui eram homens violentos. Você imagina essa turma revoltada. Agora lembra dos gaditas? Aqui os gaditas agora queriam matar Davi. Olha que situação. A gente viu aqui que eles eram homens brabos, gente braba. Imagina essa gente braba, 600 homens contra você, acusando você, colocando assim: olha, isso aqui aconteceu por causa de Davi, era para ele ter deixado alguém aqui, ou então era para ele ter... Irmãos, e nessa hora começa todo um zum. Pode ver, quando a gente perde, a gente fica dizendo: não era para mim fazer assim, não era para fazer... Mas irmão, acabou, leite derramado. Só que entenda, Davi, queridos, foi orar, foi para os pés do Senhor, foi para a palavra. Onde é que está isso, pastor? Está aqui, ó, verso 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Amém, queridos? Olha o que está dizendo a palavra, irmãos, que Davi foi falar com Deus. Sabe, meus irmãos, a gente quer o socorro que vem do alto. Ergo, né, meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? A gente quer esse socorro, mas Davi nos ensina que o socorro que vem de Deus não é só a gente ficar assim, ó, esperando, olhando, não. Nós temos que falar com Deus, a gente tem que ir para a oração. Nós temos que orar. Tem pessoas, queridos, que às vezes estão batalhando dentro daquilo que é conveniente. Pastor, vamos fazer o seguinte: se eu fizer assim, eu acho que dá certo. Não, eu acho que daquele jeito dá. Não, daquele outro dá. Assim dá. Deus está falando contigo hoje. Está na hora de orar. Está na hora de orar. Não vai dar certo de outro jeito. Só vai dar certo orando. Amém? Só vai dar certo orando, queridos. Tem coisas, irmãos, que Deus só vai destravar, diz a palavra, com jejum e oração. É assim, querido. Tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. E quando a Bíblia fala de casta de demônio, irmãos, não é só aquela pessoa que está lá endemoniada. Olha, pastor, essa pessoa está endemoniada, tem que orar e jejuar. Amém, por isso também. Mas tem coisa que não tem a ver com gente endemoniada. Tem coisa que tem a ver com demônio impedindo algumas situações na nossa vida. Lembra de Daniel, queridos? A Bíblia fala que ele teve que pedir para o arcanjo vir batalhar, porque as suas orações estavam impedidas. Tem coisas, queridos, que você vai orar, e mesmo assim você vai, pastor, não está dando, você vai ter que jejuar. Amém? Diga para o seu irmão assim: jejua e ora. Jejua e ora. Amém? Jejua e ora. Davi, queridos, já tinha chorado muito. Mas se a gente ficar vivendo de lamentação, nós não vamos mais viver. Se a gente ficar esperando o milagre vir assim, também não vai acontecer. Nós temos que dobrar os nossos joelhos. Você tem que ter uma atitude de fé. Amém? Você tem que fazer aquilo que vai chamar a atenção de Deus no negócio. Você vai ter que orar.
você vai ter que orar. Não tem um atalho, não tem um caminho mais fácil, não. O caminho é a oração, queridos. E Davi ora, e Deus, perceba, irmãos, Deus fala com ele, vai lá. E uma das coisas que Davi fala é assim, eu conseguirei alcançá-los. E aqui entra um detalhe da palavra, irmãos. Por que Davi está preocupado em alcançar aquela tropa? Porque o caminho que eles iam percorrer agora era um caminho muito cansativo, era pelo deserto, irmãos, era um caminho de alguns dias, com gente revoltada, com gente triste, com gente perigosa, com os gaditas, lembra dos gaditas? Só que agora tinha que ser, não adiantava só ser brabo, tinha que ter resistência física, e Deus falou, vai, e ele vai. E olha o que acontece, irmãos, verso 9: então Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram os retardatários. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram para trás, por não conseguirem passar o ribeiro de Besor, por estarem o que, irmãos? Cansados. Olhe para cá, meus irmãos. E aqui entra um ponto interessante. Eu queria chegar nesse ponto aqui da palavra. Aqui entra um ponto interessante. O que nós vamos falar, irmão, tem a ver também muito com isso aqui. Ele estava lá com os 600 homens, percorrendo distâncias grandes. E diz a palavra, irmãos, você sabe que no deserto, de dia é um calor, né, de mais de 40 graus, e de noite, irmãos, muito frio. Você lembra o que a gente leu lá no Salmo 121? O sol não te molestará de dia, e nem o que, irmãos? Nem a lua de noite. É isso aqui, irmãos. Sol não molestar de dia e lua de noite significa que o caminho do salmista era um caminho de deserto, irmãos. Era pelo meio do deserto. Sabe o que o Salmo 121 está se referindo? Está se referindo para você que está andando no deserto. Você que está no deserto, Deus está falando, o teu socorro vem do Senhor. No deserto, de um lado não tem nada, do outro nada, do outro nada, mas do Senhor vem a vitória, irmãos. Não vem do amigo, não vem do emprego, não vem do dinheiro, não vem do parente, não vem de nada humano, vem do alto. Você crê nisso? Vem do alto, meus irmãos. Às vezes a gente está esperando ganhar na loteria, o cara está esperando, sabe, alguma coisa aconteceu de humano aqui, e Deus está te falando nessa noite, teu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Amém? Só que a gente não pode ficar só assim, vem, não. Fecha a porta do teu quarto e ora. Não é assim? Não é assim que canta aqui o irmão Adriano? Amém? Fecha a porta do teu quarto e ora. Queridos, vamos ter que orar. E o que aconteceu, irmãos? 200 homens ficaram para trás. 200 ficaram para trás. Só que aí olha o que acontece, irmão. Davi vai, leva agora 400 homens. Por um lado, gente cansada. Por outro, agora a tropa que já era pequena diminui, queridos. Diminui. Diz a palavra, irmãos, a gente não vai ler aqui os detalhes, que só os que fugiram da batalha eram 400 homens. Então os que morreram eram milhares que estavam ali. Ou seja, a tropa era pequena, agora diminuiu, o poderio bélico diminuiu. Mas Deus disse, vai. Lembra que Deus falou, vai? Sabe, queridos, tem hora que a nossa força é pequena, tem hora que o teu dinheiro não vai dar, tem hora que a gente não sabe como fazer, mas se Deus disse vai, então vai. Amém, irmãos? Se Deus disse vai, vai. Quem está falando, irmãos, não é o advogado, não é o médico, é Deus. Deus está falando vai. Você crê, queridos? Se Deus disse vai, vai. Todo mundo pode dizer que não vai dar, Deus está dizendo vai. Entenda, aí Davi vai,
leva os 400 homens, alcança os inimigos, guerreia contra eles, vence, e diz a palavra, irmãos, que ele recupera todo mundo sem perder ninguém. Ele recupera as esposas, recupera as crianças, recupera os idosos e recupera também as riquezas. E sabe o que ele recupera, queridos? Coisas que nem eram dele, que os inimigos haviam roubado dos outros. E as pessoas olham para ele e dizem assim: ó, isso aqui tudo é de Davi. E diz a palavra que aquilo fica conhecido como o despojo de Davi. E diz agora: Davi, tudo isso é teu. Ou seja, irmãos, ele sai da batalha melhor do que entrou, bem melhor do que entrou. Aí eles vão voltando agora, todo mundo rico, feliz com as suas famílias. E quando eles estão voltando, irmãos, eles se deparam com os 200. Na volta, eles se encontram com os 200 que ficaram para trás. Aí a gente vai ler isso aqui agora, ó. Verso 21, 1 Samuel 30, 21. Quando Davi chegou aos 200 homens, que não puderam segui-lo por causa do cansaço, e que foram obrigados a ficar à margem do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e da tropa que vinha com ele, e aproximando-se deles, Davi os cumprimentou em paz. Então todos os homens maus e inúteis, dentre os que haviam ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não repartiremos nada do despojo que recuperamos, senão a cada um sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Olhe para cá, irmãos. Quando Davi se encontrou com os 200, diz a palavra que haviam homens no meio do exército de Davi, irmãos, que eram homens inúteis, gente ruim, queridos, gente má. E essas pessoas se levantaram e disseram: olha, quando se encontraram com os 200, vocês não foram lá com a gente, ficaram aí no meio do caminho, né? Pois agora vocês também não vão ganhar nada, leva só a família de vocês, tchau e bênção. Mas aí, meus irmãos, Davi dá a resposta. Ele diz aqui, ó, 23, verso 23, mas Davi disse: não, meus irmãos, não faremos isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou a tropa que vinha contra nós nas nossas mãos. Quem concordaria com isso? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que foram lutar. Todos receberão partes iguais. Assim isso ficou estabelecido por estatuto e direito em Israel naquele dia. Amém, queridos? Olhe para cá, queridos, olha o que aconteceu aqui. Quando os homens disseram assim: olha, vocês não vão ganhar a mesma parte, vocês não vão ganhar nada. Davi disse: não, vai todo mundo ganhar igual. Primeiro, quem nos deu foi Deus, não foi o nosso exército, não foi a nossa capacidade. Quem nos deu foi Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo assim: olha, irmãos, você sabia que no meio da luta, no meio das caminhadas, volta e meia alguém fica para trás, volta e meia alguém parou na caminhada. Esses que pararam na caminhada, queridos, Davi entendeu. Quando Davi estava só, precisando de ajuda, sabe o que os amigos dele queriam? Matar ele. Mas o que é que diz a palavra? Que ele se fortaleceu no Senhor. E aquilo ensinou ele, irmãos, que quem fica para trás, queridos, não significa que você não merece nada, não significa que você não vale nada. Quem fica para trás também é importante. Amém? Quem fica para trás também tem que ser agraciado. Sabe o que Deus está falando conosco aqui, queridos? Tem irmãos que ficaram para trás, tem gente que ficou para trás, mas a gente precisa, segundo a palavra, irmãos, entender que Deus também tem uma porção para essas pessoas, que a gente tem que voltar e dizer: olha, está aqui a tua família de volta, você não conseguiu, mas alguém aqui conseguiu por você. Glória a Deus, irmãos. Amém? Tem sempre alguém que ficou para trás,
E segundo a palavra, não vou ler aqui o detalhe agora, mas a Bíblia fala, irmãos, que esses que ficaram para trás, Davi disse assim para eles: olha, vocês vão ficar aí, estão cansados? Então fica aí e guarda as nossas coisas, porque o que estava impedindo Davi de ter mais agilidade, irmão, no deserto, que eles carregavam muitas coisas, e Davi disse: já que vocês vão ficar, você guarda as coisas para nós, fica com a carga, e vamos seguir em frente. E diz a palavra que quando eles voltaram da vitória, Davi disse: olha, vocês ficaram com a carga, então vocês também merecem uma porção aqui, vocês merecem uma parte igual. Sabe o que Deus está falando conosco, irmãos? Tem gente que está na linha de frente da batalha, mas tem gente de atrás que também está com a carga. Amém? Aqui na igreja não é diferente, irmão. Na nossa vida não é diferente. Olha, eu estou aqui, por exemplo, ministrando, né? Mas tem irmãos aqui que estão também com a carga. Tem o diaconato aqui que nos ajuda. Tem intercessão, irmão, que chega sempre aqui às 5 da tarde. Vamos orar. Fora os propósitos, fora o jejum. Tem tanta gente aqui. Tem a minha esposa. Tem tanta gente aqui, queridos. E tem gente que sustenta você, que ajuda você. Para você estar de pé, alguém que ninguém está vendo está carregando uma carga também. Você sabia disso? Para você hoje estar na fé com Deus, alguém está orando, alguém está com a carga, alguém está jejuando, alguém está pagando um preço. Essa pessoa, queridos, a palavra de Deus diz lá em João 4,36 assim: olha, tanto o que semeia quanto o que ceifa, os dois recebem galardão. Amém, queridos? O que vai e o que fica recebe galardão. O que está na batalha e o que está esperando aqui com a carga, porque cansou, recebe galardão. Amém? Tem horas, queridos, que a gente vai ter que voltar um pouquinho para pegar esse que está lá atrás com a carga. Só que entenda, a gente tem que ter muita estratégia com isso aqui. Muita estratégia de lidar com muitas vezes. Olha, Jesus, irmãos, era aquela pessoa que teve um momento que ele falou da parábola das ovelhas, da ovelha perdida. Tem hora que a gente vai ter que ir atrás da ovelhinha que perdeu. O mesmo Jesus teve hora que ele puxou que o chicote, irmão, e saiu dando no povo. E o mesmo Jesus, queridos, quando o jovem rico não quis seguir a Jesus, a Bíblia fala assim, olha, que ele o amou, mas deixou ele embora. Deixou ele embora. Tem gente, queridos, que a gente vai ter que ir lá, é aquela ovelha que se perdeu, mas tem hora que Jesus vai dizer: não, não quer, não quer. Não sei quem é você hoje aqui, mas para cada um, queridos, Deus dá um discernimento. Tem gente que, eu estava até falando sobre isso aqui na terça-feira, tem gente que às vezes a gente está passando a mão naquilo que Deus já tirou a mão, Tem horas, queridos, que Deus está tratando e a gente está querendo amansar o negócio. Tem horas que Deus está falando conosco, sabe? Você tem que saber lidar com quem fica para trás. Nem sempre é assim. Amém? Teve pessoas, queridos, que eu já fui ajudar e Deus já falou assim comigo: ó, esse aí tu ajuda em oração. Não fala nada. Não fala nada. Não fala nada, não faça nada. Ore, só ore, só ore. E tem aquele que Deus já falou: fica na cola dele, se fica na cola, aperreia ele, manda mensagem, né? E tem aquele, queridos, em que já é até às vezes ele que ensina a gente, né? Pastor, amém? Entenda, queridos, o que planta, o que ceifa, todos recebem galardão. Não sei como é que Deus está te ensinando a lidar com isso, mas Deus vai te dar discernimento para fazer tudo no seu tempo e na sua hora. Amém, meus amados?